Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no Mestres da História. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução desse super, hiper, mega, ultra power curso de preparação para o concurso da PJC 2017. E a gente fazendo todo esse processo pedagógico, capacitando você, instrumentalizando você para detonar nessa avaliação, para ter um grande desempenho. A nossa meta aqui é deixar você tinindo, é deixar você muito bem preparado, competitivo para esse concurso e conseguir uma grande realização mesmo, um grande desempenho nesse concurso com a sua aprovação e com a sua nomeação, o que é mais importante. Então a gente está trabalhando firme, analisando todos os itens que constam no edital do seu concurso, a gente analisando temática por temática, fazendo uma análise pormenorizada de cada item, não deixando dúvida no ar, hein pessoal? A nossa meta aqui é fazer um grande trabalho, um trabalho de qualidade, para que você possa ter um grande desempenho. Afinal de contas, a sua vitória é a nossa vitória também, pessoal. Então é por isso que a gente não está nem um pouco poupando esforços para que você possa ter um grande desempenho, meu amigão e minha amigona. É a nossa função aqui fazer um grande curso de preparação. E eu gostaria de antemão agradecer enormemente a todo mundo que está participando dos nossos vídeos, que está curtindo os nossos vídeos, que está compartilhando nas redes sociais, espalhando para geral aí os vídeos do Mestres da História, falando bem de nossas aulas, dando aquele apoio, compartilhando, incentivando, elogiando, apresentando sugestões, enfim, solicitando materiais. É muito bom. Esse feedback que a gente estabelece é fundamental para dar cada vez mais incentivo para que a gente continue desenvolvendo essa árdua tarefa. Então, no início dessa aula, eu gostaria de agradecer enormemente a todo mundo que está interagindo, que está entrando em contato conosco e dando aquela onda positiva para que a gente continue a nossa missão pedagógica aqui no YouTube de proporcionar para você aulas de qualidade para que você tenha um grande desempenho, conquiste a sua tão sonhada vaga. Afinal de contas, meus amigos, a sua aprovação começa quando você, olha só, quando você sai da sua zona de conforto. Isso é muito importante, meu amigão e minha amigona. Você tem que se esforçar, tem que ter uma planificação de estudo, moçada, um plano de guerrilha para buscar essa tão sonhada vaga. Você tem que ir fazendo os seus resumos, você tem que ir tirando as suas dúvidas, assistindo as videoaulas, fazendo mapas mentais e principalmente você precisa resolver uma bateria de exercícios. Só assim é que você pode testar o seu conhecimento, verificar o grau do seu processo de aprendizagem. É um test drive, é um simulado para o grande dia que vai ser a sua prova. Moçadinha, deixa eu pegar aqui meu celular. Pronto, cheguei aqui, pessoal. Gostaria de agradecer ao Roberley Savalho, grande Roberley, assistindo todas as nossas aulas, compartilhando e principalmente dando aquele toque legal, comunicando-se com a gente, interagindo. Roberley, aquele abraço. Também para Concursos MT, que também está participando junto com o Mestres da História desse processo pedagógico, acompanhando as nossas aulas, divulgando o nosso trabalho, elogiando. Aquele abraço. 455 Márcio também deixou lá o comentário conosco. Gostaria de agradecer também de forma diferenciada para duas grandes amigas, Leila Oliveira e Ana Paula Souza Carvalho, elas que mandaram e-mail para mim, entraram em contato, solicitaram um aulão de véspera para o concurso da Politec e a gente vai fazer sim, pessoal. Vamos cumprir essa promessa, vamos cumprir as metas. Vamos fazer uma super aula de véspera para o concurso da Politec também. E uma outra aula de véspera será para o concurso da PJC 2017. Mandar um abraço também para o Joilson Campos, para a Elane Souza, para o Júnior Gomes, para o César Nogueira, outra figura muito legal que tem entrado em contato conosco, interagindo aqui no YouTube. O Ronaldo Teixeira, abraço amigo, Matheus França. E mandar um alô para a Eliane,
que trabalha lá na Prefeitura de Várzea Grande, no setor de almoxarifado, também entrou em contato, está interagindo conosco, está acompanhando as nossas aulas. Mandou um abraço também para o amigão dela, o professor Luiz Carlos, que dá aula de Sociologia. Aquele abraço, acompanha nossas aulas também, professor. Ajuda a divulgar conhecimento aqui no YouTube, para que a gente possa democratizar o acesso ao estudo da fabulosa, da extraordinária, da fantástica história de Mato Grosso. Vamos todo mundo aí, firmes e fortes, com foco, com fé, com força, para a gente conseguir gabaritar essa prova, pessoal. Essa é a nossa meta, nós estamos aqui para isso, para deixar você competitivo para esse certame que será extremamente concorrido. Então, como é que você vence uma jornada tão difícil, uma verdadeira maratona? Você precisa se preparar de maneira adequada. Você tem que ter seu plano de ação, o seu planejamento estratégico de estudo, tem que cumprir metas. Sim, é só dessa maneira que você vai conseguir um grande desempenho e vai realizar o seu grande sonho de se tornar servidor público. Olha que maravilha! Você vai realizar essa meta e depois você vem aqui falar, deixar o seu comentário aqui com o professor Edenilson Moraes. Afinal de contas, a gente não está medindo esforços para levar aulas de qualidade para você, para trazer um material muito bom para que você possa ter um grande desempenho. Essa é a nossa meta. Legal, moçada? Bom, já que fizemos esse agradecimento, né, essa apresentação com agradecimentos, agora vamos começar a tocar o bonde aqui, vamos levar para o nosso conteúdo. Precisamos vencer esse conteúdo extenso de história de Mato Grosso. Tem uma série de videoaulas que a gente já gravou, já proporcionamos aí o ensino do conteúdo referente ao período colonial e a gente está dando conta agora do período imperial. Você sabe muito bem, já tivemos uma série de videoaulas versando sobre o período imperial em Mato Grosso. Já falamos, por exemplo, da crise da mineração e as alternativas econômicas para a província de Mato Grosso. Teve uma outra aula sobre os quilombos em Mato Grosso. Uma outra aula ainda falou sobre a rusga. A outra aula veio falando sobre a Guerra da Tríplice Aliança e a participação da província de Mato Grosso. E teve uma outra aula que apresentou a economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. Ufa! Quanto conteúdo legal! Espero que você esteja acompanhando para e passo o desenrolar desse curso. Não deixa a matéria acumular, pessoal. Vai acompanhando tudo direitinho, vai assistindo as videoaulas. Se tiver alguma dúvida, opa, manda para mim a pergunta. Eu estou aqui para tentar dirimir todas as suas dúvidas. Nosso objetivo é fazer você ficar competitivo, a ter um grande aprendizado para ter um grande resultado no dia da prova. Então, se tiver dúvidas, se você quiser material, entre em contato conosco, edenilsonmorais@yahoo.com.br. E não se esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, tem tudinho aqui na descrição desse vídeo. E você que é novo aqui no canal, se inscreva, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube com aulas de qualidade de história do Brasil, história geral e a nossa especialidade que é história de Mato Grosso. Legal? Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre os presidentes de província de Mato Grosso e suas principais realizações. A gente vai dar prosseguimento então ao nosso estudo do período imperial. Chegou a hora de falarmos sobre os presidentes de província. Se você está ligado no lance, verificou que já teve uma aula parecida com o tema que nós vamos discutir hoje aqui. A aula que versava sobre os capitães generais de Mato Grosso e suas principais realizações. Tá lembrado disso? Pois bem, senhoras e senhores, cabe aqui uma explicação, cabe aqui um adendo muito especial, um adendo muito importante para a melhor compreensão do processo histórico. Mato Grosso teve várias denominações ao longo de seu processo de formação histórica. Durante o período colonial, este território era denominado Capitania de Mato Grosso.
e era governado pelos capitães donatários, nomeados diretamente pela coroa portuguesa. Durante o período imperial isso vai alterar, pessoal, principalmente após a promulgação da Constituição de 1824. Opa, peraí, eu falei promulgação? Então apaga o que eu falei. A outorga da Constituição de 1824. A Constituição de 1824, que vigorou durante todo o período imperial brasileiro, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo imperador Dom Pedro I. Essa Constituição foi aprovada, foi outorgada pelo imperador em 25 de março de 1824. Uma Constituição imposta que estabelecia 4 poderes, sistema de padroado e beneplácito, o voto censitário e outras características mais que não nos cabe esmiuçar neste momento. Perfeito? Então, durante o período imperial, vigorou a Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, foi imposta pelo imperador Dom Pedro I. Agora sim, não é? Agora retifiquei legal aquela deslizada, quase que eu escorreguei na casca de banana, mas não, a Constituição de 1824 foi sim outorgada. Beleza. Durante essa fase do Império, este território de Mato Grosso passa a se denominar província, província de Mato Grosso. E quem administrava, do ponto de vista político, este território eram os presidentes de província, que eram nomeados diretamente lá na sede, na capital do Império Brasileiro, no Rio de Janeiro, ou pelo imperador ou pelos regentes. Esses presidentes de província eram nomeados diretamente pelo órgão central, ou seja, lá na capital, Rio de Janeiro. Não era a população local quem elegia esses presidentes de província. Eles eram nomeados pelo poder central. Vira-se a página, começa o período republicano, moçada, implantado em 1889, naquele golpe que contou com a participação de setores aristocráticos brasileiros, setores das classes médias e o apoio do Exército Nacional. 15 de novembro de 1889, tivemos a proclamação da República e um pouco depois, no ano de 1891, a promulgação, agora sim, promulgação da Constituição de 1891, que vigorou ao longo da Primeira República, ou República Velha no Brasil. Essa Constituição, moçada, estabeleceu uma mudança. As antigas províncias passaram a se chamar, passaram a ser denominadas de estados. E quem governava os estados, inicialmente eram os presidentes de estado, e posteriormente passaram a ser os governadores de estado, e assim o é até os dias atuais. Perfeito? Então é importante você perceber toda essa diferença na nomenclatura. Capitania de Mato Grosso, governada pelos capitães generais. Província de Mato Grosso, governada pelos presidentes de província. Estado de Mato Grosso, governado pelos governadores de Mato Grosso. Agora sim tá beleza e tá legal, a gente pode dar prosseguimento ao nosso processo pedagógico. Moçada, a gente vai abordar então as principais realizações dos presidentes de província de Mato Grosso durante o século XIX, moçada. No século XIX vigorou no Brasil, logicamente, o regime monárquico. É o Império Brasileiro, que vai de 1822, a data da proclamação de nossa independência, que contou com a participação das elites nacionais e também o protagonismo do príncipe regente Dom Pedro, que tornou-se Dom Pedro I, quando foi aclamado imperador do Brasil em 1822, em dezembro daquele ano. E o período imperial, vale ressaltar, se estendeu até 15 de novembro de 1889, quando, como já dissemos, aconteceu a implantação da República no Brasil. Portanto, o período imperial vai de 1822 até 1889, pessoal. Por sua vez, o período imperial encontra-se subdividido em 3 fases.
a saber, primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, momento histórico em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, que foi justamente o nosso primeiro imperador. É durante o primeiro reinado a fase de reconhecimento externo da independência do Brasil, de consolidação de nossa emancipação política, de convocação da Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração da nossa primeira Carta Magna, que acabou sendo, como vimos, outorgada em 25 de março de 1824, a Constituição que vigorou ao longo de todo o período imperial. Mas em 1831, enfrentando uma séria instabilidade política, uma série de fatores contribuíram para a abdicação, ou seja, para a desistência, a renúncia de Dom Pedro I. Ele enfrentava uma grave crise econômica, ele perdeu o apoio de setores das elites nacionais, a dívida externa cresceu, o Brasil se envolveu em vários conflitos, dentre eles a Guerra da Cisplatina, e aí, diante de todo esse turbilhão dessa instabilidade política, Dom Pedro I resolveu então abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, e retornar para Portugal. Só que temos um problema aqui. O herdeiro do trono brasileiro era uma criança ainda, de 5 anos de idade. Logo, não poderia assumir ainda tamanha responsabilidade. Por essa razão, entre 1831 e 1840, vigorou no Brasil o período regencial. É a fase das denominadas regências, galera. É o período em que deputados, membros do parlamento brasileiro, governaram o país durante a menoridade do príncipe herdeiro, no caso aí Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, pessoal. O período regencial é extremamente turbulento, é extremamente complicado, porque é uma fase de grave instabilidade política, de disputa entre os grupos políticos hegemônicos no Brasil, de crise econômica, só para variar também, e tivemos a eclosão de uma série de revoltas. A propósito, é durante o período regencial que eclodiu a famosa Rusga Cuiabana, 1834. Pessoal, já tem uma aula aqui no nosso canal falando sobre a Rusga, apresentando as principais características desse importante movimento social e político que aconteceu em Cuiabá e algumas localidades próximas. Período regencial, período turbulento, vai até 1840. 1840, amiguinhos, o que acontece? Nessa data temos a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, aclamado como Dom Pedro II, justamente o segundo imperador do Brasil, moçada. Então, olha só, esse é o longo reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889. É uma fase em que temos a consolidação do Estado Nacional Brasileiro, a formação de nossa nacionalidade, acontecem discussões muito sérias em relação à propriedade da terra, com a aprovação da Lei de Terras de 1850, o próprio processo abolicionista ganha corpo ao longo do século XIX, com a aprovação de inúmeras leis, Lei Eusébio de Queiroz, Lei dos Sexagenários, Lei do Ventre Livre, Lei Áurea, temos a imigração estrangeira para o Brasil, temos a fase do desenvolvimento do café, não podemos esquecer que o Brasil vai ter grandes lucros com a exportação cafeeira ao longo do segundo reinado. E é durante o segundo reinado que temos a ocorrência de um evento importantíssimo na história de Mato Grosso, um evento muito épico, um evento fundamental para os destinos políticos e econômicos da então província de Mato Grosso. Olha que beleza o mapa da província de Mato Grosso que eu fiz para você, pessoal, com todo carinho, com toda atenção, a gente estudando com afinco aqui para o concurso da PJC. Qual é o principal evento da história de Mato Grosso ao longo do período imperial? Tá lembrado? Estudou com carinho, revisou.
Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, um evento fundamental que muda completamente os rumos econômicos, políticos, sociais e culturais de Mato Grosso. Afinal de contas, essa guerra travada entre 1864 e 1870 vai promover grandes mudanças para o nosso estado, principalmente com a consolidação do processo de abertura da navegação através da Bacia Platina, que foi tão vital, né, pessoal? Este evento foi tão vital para os destinos da província de Mato Grosso. Observa no mapa que eu fiz aqui para você, um mapa manuscrito, deu trabalho para fazer, olha só, deu trabalho, mas vale a pena, afinal de contas você está estudando com afinco, você está estudando com grande dedicação, com foco, com força, com fé. Você vai conseguir essa vaga. Você está estudando com mestres da história, o professor Edenilson Moraes, na condução desse processo pedagógico, e a gente vai ter grandes resultados. O que eu trago nesse mapa para você? Esse é um mapa que mostra o itinerário da navegação importante através do Rio Paraguai, moçada. Olha que beleza, hein? A navegação através do Rio Paraguai, a liberação dessa navegação aconteceu no ano de 1856, perfeito? Quando o Brasil conseguiu a assinatura de um tratado com o Paraguai, moçada. Só que durante os anos da Guerra da Tríplice Aliança, este caminho fluvial ficou fechado. Na verdade é um caminho fluvio-marítimo, não é? Porque tem a navegação através do Rio Paraguai e temos também uma parte da navegação que é marítima para se alcançar a capital do Império, o Rio de Janeiro. Beleza, moçada? Uma das principais consequências da Guerra da Tríplice Aliança foi justamente a liberação da navegação através da Bacia Platina, a liberação da navegação através do Rio Paraguai, que possibilitou uma nova dinâmica econômica e social para a então província de Mato Grosso. Você se lembra? Você está estudando com afinco. Pessoal, você teve o que como características principais desse processo? A abertura da navegação através do Rio Paraguai trouxe a possibilidade de Mato Grosso exportar sua matéria-prima, os principais produtos da sua matéria-prima, como erva mate, látex, poaia e os derivados da produção pecuária bovina em terras mato-grossenses, pessoal. Tem uma fase de modernização das usinas de açúcar, olha só, a criação de gado, que também ganha força com o processo de industrialização, e também os novos moradores que vieram para a província de Mato Grosso. Percebeu aí por que a navegação, amiguinho, através da Bacia Platina foi tão fundamental para os destinos da província de Mato Grosso? Pois é, deu uma alavancada geral no ponto de vista econômico e social para a nossa província mato-grossense. Você se lembra como é que era feito a comunicação entre Cuiabá e a capital do Império, Rio de Janeiro, até o advento da abertura da navegação? Pois é, era feita por caminhos terrestres, precários caminhos terrestres, que chegavam a demorar 6 meses para serem vencidos. Logicamente, era uma tarefa árdua conseguir fazer o intercâmbio entre Cuiabá e o Rio de Janeiro. Com a navegação através da Bacia Platina, olha aqui novamente, navegação pelo Rio Paraguai. Eu vou aproximar aqui, pessoal, fecha bem aqui. Vamos lá, vamos conferir como é que era a navegação? Saía do Rio de Janeiro, olha só, saía do Rio de Janeiro, Porto do Rio de Janeiro, a capital do Império, seguia para o Porto de Santos, na província de São Paulo. De lá, descia para o Porto de Torres, no Rio Grande do Sul. E de lá, descia-se mais rumo ao sul, chegando a Montevidéu. Mostra aqui no mapa Montevidéu, capital do Uruguai. De lá entrava-se no estuário do Rio da Prata, onde o Rio da Prata deságua no Oceano Atlântico, pessoal. E aí subia-se pelo Rio Paraguai, moçada, passando por Buenos Aires, Rosário, Santa Fé, da Argentina. Depois passava-se por Corrientes e Resistência, também na Argentina. Aí finalmente entrava-se em território paraguaio, atingindo a capital do país, a Assunção.
e de lá passando por Concepción até entrar em território da província de Mato Grosso. Porto Murtinho, Porto Esperança e sobe, vai viagem, moçada, e vai viagem. Passa por Cáceres e daí, através do rio Cuiabá, chegava-se à capital da província mato-grossense. Ufa! Que itinerário longo, mas durava 30 dias. Pô, 30 dias ainda é um tempo considerável. Mas entre 30 dias e 180 dias, 30 dias parece muito mais plausível, não é mesmo? Com certeza. Percebeu a importância então da livre navegação através da Bacia Platina? A famosa hidrovia do Paraguai-Paraná, moçada, que foi tão importante para Mato Grosso até os anos 1930. A integração econômica de Mato Grosso, exportando essas mercadorias que eu elenquei agora há pouco e importando, adivinha o que? Produtos industrializados. Olha que beleza, olha que legal. Maravilha então, pessoal. Vamos falar então das características políticas da província de Mato Grosso ao longo do século XIX. Para isso que a gente está aqui. Para isso, você, amigão, e você, amigona, estão acompanhando a nossa aula do Mestres da História, acompanhando a fabulosa, a espetacular história de Mato Grosso. Pois é, o que a gente tem de importantes eventos ocorridos em Mato Grosso durante o século XIX? A gente já falou que o mais importante de todos os eventos históricos ocorridos em Mato Grosso no século XIX está a Guerra da Tríplice Aliança. Legal, mas esse não foi o único evento histórico relevante que aconteceu em Mato Grosso. Nós temos vários eventos, vários acontecimentos que são, sim, de importância singular, pelo menos do ponto de vista regional. A gente teve, por exemplo, no ano de 1821, um golpe que foi desferido pela elite cuiabana, que derrubou o último capitão-general do período colonial. Lembra quem foi o último dos capitães generais de Mato Grosso durante o período colonial? Foi Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Ele foi deposto por um golpe tramado pela elite mato-grossense, que queria justamente o quê? A transferência da capital de Mato Grosso para Cuiabá. Você se lembra muito bem que a primeira capital de Mato Grosso foi Vila Bela da Santíssima Trindade, erigida no Vale do Guaporé, fundada lá por Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o Conde de Azambuja. Legal, a gente falou sobre isso na aula sobre a capitania de Mato Grosso. Mas vem cá, amigão, vem cá, amigona. Como é que era a característica climática da região guaporeana? Era insalubre por conta das constantes cheias do rio Guaporé, que acabavam trazendo os mosquitos causadores da malária, a maleita, que causou pesadas baixas demográficas, inclusive vitimando 2 capitães generais de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e João Carlos Abreu Menezes. É por essa razão que os últimos capitães generais de Mato Grosso passavam mais tempo residindo na Vila Real de Cuiabá do que na Vila Bela da Santíssima Trindade. Portanto, senhores, podemos claramente afirmar que Cuiabá era a capital de fato da província de Mato Grosso. Então a elite cuiabana, que desejava ficar mais próxima das decisões políticas, sempre alegando a questão da insalubridade do Vale do Guaporé, vai dar uma rasteira no Francisco Magesse de Carvalho, aproveitando o contexto histórico nacional que era propício. Qual era o contexto histórico, professor? O contexto da antevéspera da proclamação da independência do Brasil. Perceba a data, 1821, portanto, um ano antes da independência brasileira. Um ano antes da nossa emancipação política. Então, meu amigo, caiu a sopa no mel. A ocasião era propícia. A elite aproveitou, derrubou o nosso amiguinho Francisco Magesse, o que a elite de Vila Bela também fez.
porque a elite de Vila Bela também desejava manter a capital lá no Guaporé. Derrubou também o Francisco Margés. Formaram-se então duas juntas governativas, compostas por elementos do clero, dos militares e das elites econômicas locais. Duas juntas, portanto, temos o que se convencionou chamar de dualidade administrativa. Duas capitais em Mato Grosso, uma junta governativa administrando em Cuiabá e a outra em Vila Bela. Essa dualidade administrativa vai perdurar até 1823, quando o imperador, olha ele aqui, apareceu o nosso imperador, quando Dom Pedro I vai estabelecer que os presidentes de província, os carinhas que vão administrar as províncias brasileiras, as antigas capitanias, serão nomeadas por esta bela e ilustre figura, o imperador. Perfeito? Então, essa dualidade administrativa, duas capitais, é muito cacique para pouco índio. Dom Pedro vai estabelecer então que o presidente da província deveria ser nomeado diretamente pelo poder central, diretamente no Rio de Janeiro. E a Constituição de 1824, a Constituição outorgada, não é, professor? Exatamente. Constituição imposta em 1824, estabelecendo 4 poderes. Além dos 3 poderes prescritos pelo Barão de Montesquieu em sua célebre obra O Espírito das Leis, a gente tinha lá o poder moderador. E adivinhem só os senhores, quem é que exercia o poder moderador? Atenção, hein? Adivinhe quem é que exercia o poder moderador. Ganha um doce quem acertar. Era o próprio imperador. Então, através do poder moderador, ele tinha poderes sobre os demais poderes da monarquia brasileira. Perfeito? Então, o poder moderador era um mecanismo importantíssimo para o imperador Dom Pedro. Moçada, temos então o estabelecimento da Constituição de 1824, que vai nortear as questões políticas, administrativas e econômicas do Império Brasileiro. Outro evento importante ocorrido em terras cuiabanas foi a Rusga. Não se esqueça da Rusga, hein? Dá uma revisada. Movimento político e social. Uma disputa pelo controle do poder político em Mato Grosso entre a Sociedade dos Zelosos da Independência, os liberais, divididos em 2 facções, amiguinhos. Dividido em 2 facções, viu, amiguinhos? Os liberais moderados e os liberais exaltados. E de outro lado do corner, de outro lado do ringue, quem é que estava? Estava a Sociedade Filantrópica, ou os caramurus, elementos ligados ao comércio, pessoal, principalmente portugueses. Então é uma disputa política. A Rusga pode inclusive ser considerado um movimento nativista, pois nesse movimento os brasileiros vão se voltar contra os portugueses, inclusive acusando-os de serem os responsáveis pela crise econômica que enfrentava a província de Mato Grosso. A Rusga, senhoras e senhores, foi um dos momentos mais violentos da história de Mato Grosso, com a ocorrência de arrombamentos de casa de comércio, saques e assassinatos de portugueses, hein? A Rusga, que foi deflagrada em 30 de maio de 1834 em Cuiabá e contou com a participação da Guarda Nacional e também das guardas municipais cuiabanas. Teve importantes personagens como João Poupino Caldas, que era um líder liberal moderado. Beleza? Rusga, 1834, importante movimento político e social acontecido em Cuiabá. Beleza, o que mais que a gente teve aí, pessoal? Também no ano de 1834, tivemos a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, através da aprovação do Ato Adicional de 1834, que foi incluído no corpo jurídico da Constituição
de 1824, de 10 anos antes, portanto. As assembleias foram criadas no sentido de se garantir uma certa autonomia, uma limitada autonomia, é verdade, para as províncias, que passavam a ter o direito de eleger os seus deputados provinciais. Tudo bem? Um dos primeiros atos da recém-estabelecida Assembleia Legislativa da província de Mato Grosso, adivinha qual foi? Foi o de ratificar Cuiabá como a definitiva capital de Mato Grosso, pessoal. Você se lembra que eu falei que houve a transferência da capital em 1821, através de uma deposição do último capitão-general. Eu falei também que esta figurinha carimbada aqui, Dom Pedro I, ele estabeleceu que os presidentes de província deveriam ser nomeados pelo poder central, mas ele definiu em 1825 que Cuiabá deveria ser a capital de Mato Grosso, seguindo as orientações de seu ministro lá, o José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência. Passou o bizu para Dom Pedro. Ô Pedro, melhor capital em Cuiabá. Vila Bela é insalubre, tem ocorrência da malária. Cuiabá parece mais uma cidade com maior conforto, deve ser a capital. Então Dom Pedro estabelece Cuiabá como capital de Mato Grosso. Porém, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, Cuiabá fica definitivamente a capital de Mato Grosso através de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso no ano de 1835. A autoria desse projeto de lei era de ninguém menos do que João Poupino Caldas. Lembra dele? Um dos principais componentes aí da Rusga, que chegou ao poder aí no contexto da Rusga. Ele também foi deputado da província de Mato Grosso, apresentou esse projeto de lei que foi votado e devidamente aprovado pelos deputados mato-grossenses, colocando Cuiabá definitivamente como a capital de Mato Grosso. Outro ponto importante para os destinos mato-grossenses ao longo do século XIX foi a questão do isolamento político e econômico. Esse isolamento se explicava por conta das grandes distâncias, separando Cuiabá dos grandes centros do Império, principalmente a sua capital, o Rio de Janeiro. Perfeito? E também pela ausência de um produto econômico que suscitasse o interesse dos grandes líderes do Império Brasileiro em investir em Mato Grosso. Você se lembra aí da nossa aula sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas, até a reabertura da navegação através do Rio Paraguai. Lembra disso, né, pessoal? Com a reabertura da navegação, tudo ficou mais fácil. Não tão fácil assim, né, professor? 30 dias não é moleza, não. Mas tudo bem, mas já deu uma melhorada no sistema aqui, pessoal. O sistema era bruto, né? 180 dias. Ficou um pouco menos bruto. 30 dias o tempo de viagem de Cuiabá até o Rio de Janeiro. Então a abertura da navegação, 1856, e depois a consolidação dessa abertura após a Guerra do Paraguai, fez com que Mato Grosso se integrasse a essa nova fase do capitalismo global, o capitalismo financeiro monopolista. Mato Grosso aí dentro da divisão internacional do trabalho, moçada, exportando matérias-primas, poaia, erva mate, látex, derivados da carne bovina, exportava-se de tudo, eu falei para vocês. Exportava-se aí até chifre de boi, exportava-se até crina de cavalo, penas de aves do Pantanal. A galera queria ganhar dinheiro, queria lucrar nesse capitalismo monopolista. Por isso que foram implantadas casas de comércio em Cuiabá, em Cáceres e em Corumbá. A propósito, Corumbá era o principal centro econômico da província de Mato Grosso, chegando, inclusive, a rivalizar politicamente com Cuiabá. A gente vai verificar muito isso
durante a fase republicana, o início da República, a chamada República Velha ou Primeira República no Brasil. Beleza? Então, pessoal, a consolidação da navegação através da Bacia Platina garantiu uma dinâmica econômica e social para a província de Mato Grosso, moçada. Para a província de Mato Grosso. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê o mapinha da província de Mato Grosso aí, professor? Tá aqui, olha o mapinha da província de Mato Grosso, a enorme província de Mato Grosso no século XIX. Muito bem, moçada, senhoras e senhores, agora nós vamos falar sobre os presidentes de província. Os presidentes de província, como nós já dissemos anteriormente, eram nomeados diretamente pelo poder central, ou seja, quem indicava os administradores das províncias brasileiras ou era o imperador ou eram os regentes durante a fase do período regencial, beleza? Então, ou era Dom Pedro I, ou era Dom Pedro II. Cadê o Dom Pedro II? Tá aqui, ele aqui, olha ele aqui, que beleza. Mais um desenho, olha o professor, tava inspirado, hein? Fez outro desenho aqui. Dom Pedro II, moçada, governou o Brasil de 1840 a 1889. Beleza, então, os presidentes de província eram indicados diretamente pelo poder central, ou seja, pelo imperador. E um detalhe interessante é que eles não possuíam mandato. Perceba, faça uma comparação com a atualidade aqui para você entender melhor. Hoje, os governadores são eleitos para 4 anos de mandato, certo? Beleza. Eles podem ser reeleitos mais uma vez, não é isso? Podem ser reeleitos e ficarem mais 4 anos de mandato. Portanto, no total, pode ficar 8 se forem reeleitos. Durante a fase imperial, os presidentes de província não tinham mandato. Isso mesmo. Isso significa, meus amigos, que os presidentes de província poderiam ser exonerados, leia-se demitidos, a qualquer momento. Ou eles próprios podiam pedir a sua demissão, pedir o boné, pedir o afastamento, a revelia. Portanto, não tinham mandato. Você sabe quantos presidentes de província Mato Grosso teve durante o século XIX? Sabe quantos? 66 presidentes de província. É gente pra dedéu. Claro que alguns presidentes de província ocuparam o cargo mais de uma vez, como por exemplo Augusto Leverger, que ficou 5 vezes na condução política da província de Mato Grosso. Mas mesmo assim é muita gente, pessoal. Se você considerar que o primeiro presidente de província assumiu em 1825 e o último foi deposto, foi exonerado em dezembro de 1889, puxa vida, hein, pessoal? É um período de 64 anos, onde tivemos 66 presidentes de província. Dá uma média inferior a 1 ano para cada um deles. Então agora a gente vai falar das principais características de cada um dos governos desses 66 presidentes de província. Mentira! Claro que não! Pelo amor de Deus, não dá para falar sobre isso, até porque teve presidente de província que ficou 2 dias ocupando o cargo. Teve presidente que ficou 2 meses, outro ficou 3 meses, teve outro que ficou 1 ano, né? Geralmente eram não tinha mandato, professor. Geralmente eram períodos de administração curtos. Esse é um dos fatores que nos permitem entender a existência de tantos presidentes de província em Mato Grosso. Então vamos falar então dos principais. Eu vou elencar aqui os principais, pessoal. O que eu posso dar de bizu importante para você? Se caiu uma questão relativa à atuação dos presidentes de província em Mato Grosso, creio eu que será um presidente de província diretamente relacionado com a Guerra da Tríplice Aliança em Mato Grosso. Augusto Leverger, Couto Magalhães ou o próprio Frederico Carneiro de Campos, que nem chegou a ser empossado, que o cara foi preso
lá nas imediações de Assunção. Ele vinha para Cuiabá no navio Marquês de Olinda, que é o estopim para a Guerra do Paraguai. Ou pode cair também, pessoal, sobre os relatórios dos presidentes de província, que eram entregues a todos os anos, né? Em todos os anos se faziam relatórios dos presidentes de província que eram enviados para a Assembleia Legislativa. Esses relatórios dos presidentes de província versavam sobre vários assuntos, assuntos políticos, assuntos econômicos, questões financeiras, questões importantes da província de Mato Grosso. Era uma resenha de tudo o que acontecia de importante neste território mato-grossense durante aquele período em que o determinado presidente de província estava ali ocupando o cargo. Então todo ano tinha a entrega, era uma espécie de prestação de contas. Tudo bem? Ficou mais fácil de entender esse relatório dos presidentes de província. Então o cara descrevia as principais ações empreendidas ao longo daquele ano, moçada. O primeiro presidente de província de Mato Grosso foi José Saturnino da Costa Pereira, nomeado no Rio de Janeiro pelo próprio imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I, olha ele mais uma vez aqui, nomeou então o primeiro presidente da província de Mato Grosso, José Saturnino da Costa Pereira, que a propósito também foi senador por Mato Grosso entre 1827 e 1852. Lembrando, senhoras e senhores, que durante o Império os senadores tinham mandato vitalício. Olha que beleza, hein? Mandato vitalício. Legal. Outro importante governante de Mato Grosso no período imperial, outro importante presidente de província, foi João Poupino Caldas. João Poupino Caldas é um dos líderes principais do movimento ocorrido em 1834. Você se lembra qual foi um dos mais violentos capítulos da história de Mato Grosso, quando registraram-se inclusive assassinatos de portugueses em Cuiabá. É isso aí, o episódio sangrento, exatamente contra os bicudos, contra os pés de chumbo, como eram chamados os portugueses. Esse movimento político e social é a nossa boi velha rusga. João Poupino Caldas então assumiu o controle da província de Mato Grosso em 1834, quando da ocorrência da rusga, e depois ele deixou o mandato quando chegou a Cuiabá um presidente de província nomeado pela regência, diretamente do Rio de Janeiro. Perfeito? Um outro aspecto importante da administração aliás, não foi nem da administração, que João Poupino Caldas ele ficou pouco tempo, cerca de 3 meses apenas, como presidente da província de Mato Grosso. Logo chegou Antônio Pedro de Alencastro, olha ele aqui, Antônio Pedro de Alencastro, que foi nomeado diretamente pela regência no Rio de Janeiro. João Poupino Caldas, eu já falei sobre isso anteriormente, hein? Ele foi eleito deputado da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e é autor do projeto de lei que determinou Cuiabá como a capital da província de Mato Grosso. Agora vamos falar desse carinha aqui, ó, Antônio Pedro de Alencastro, moçada. O que temos de importante aí do Antônio Pedro de Alencastro? Ele foi presidente da província de Mato Grosso no contexto da rusga. Este camarada aqui veio diretamente do Rio de Janeiro para fazer a repressão sobre a rusga. Isso mesmo. Ele ficou no poder provincial de Mato Grosso entre 1834 e 1836. E depois ele voltou ainda entre 1859 e 1862. Como eu falei, vários presidentes de província ocuparam o cargo por mais de uma vez em Mato Grosso. O que esse cara aqui fez? Fez uma repressão à rusga. Fez uma verdadeira devassa, uma investigação criminal sobre os eventos ocorridos em Cuiabá, os saques, os arrombamentos e principalmente os assassinatos de comerciantes portugueses. E o João Poupino Caldas, que estava no poder um pouquinho antes disso, pessoal, foi, podemos dizer assim, um secretário
do Antônio Pedro de Alencastro. Ele ajudou a identificar os principais envolvidos nos episódios da rusga, ou seja, o nosso bom e velho João Poupino Caldas caguetou geral, como diz o outro, né? Entregou a galera, deu com a língua nos dentes. E como a parada ficou muito pesada para ele aqui em Cuiabá, ele resolveu então ir embora, deixar a capital mato-grossense. Mas quando estava se preparando para ir embora de Cuiabá, ele acabou sendo assassinado com um tiro pelas costas, com uma bala de prata, usada não apenas para matar lobisomem, hein, camarada? Para matar traidores também. Você sabe que cagueta amanhece com a boca cheia de formiga. É assim que funciona na quebrada. Muito bem, um outro governador mato-grossense do período... Ah, tá, peraí. Tem mais uma coisa interessante do governo de Antônio Pedro de Alencastro, desse presidente de província. Ele mandou prender em plena igreja matriz de Cuiabá o padre Ernesto Camilo Barreto. Vou mostrar ele para você. Deixa eu pegar a ilustração que eu fiz aqui do padre Ernesto Camilo Barreto. Olha ele aqui, olha que bonitinho. Padre Ernesto Camilo Barreto, que era, além de sacerdote, teólogo, um dos primeiros professores do Seminário da Conceição. Para quem não sabe, o Seminário da Conceição é um dos primeiros estabelecimentos de ensino secundário de Mato Grosso, hein? Seminário da Conceição. E o padre Camilo Ernesto Barreto, né? Veio justamente, Ernesto Camilo Barreto veio para Cuiabá para lecionar nesse Seminário da Conceição, e ele acabou tendo um grande destaque. Ele foi um grande jornalista, ele tinha jornais aqui em Cuiabá, e através de seus jornais ele fazia severas críticas ao governo de Antônio Pedro de Alencastro. Opa, detalhe importante também, esse padre Ernesto Camilo, vou mostrar a figura novamente aqui, moçada. Gosto de mostrar aqui para ficar bem ilustrado, né? O padre Ernesto Camilo, pessoal, ele era também deputado, ele chegou a ser deputado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e chegou inclusive a ser deputado geral, ou seja, o que corresponde hoje ao cargo de deputado federal. Ele chegou a representar Mato Grosso no Parlamento Imperial, mas olha só, ele foi preso quando celebrava a missa em plena igreja matriz de Cuiabá, pessoal. Fato este que contrariou muito a elite cuiabana. A elite cuiabana tinha o padre Ernesto como uma figura proeminente em nossa sociedade. A acusação que foi feita contra ele era de que o padre Ernesto Barreto, olha ele aqui, ao lado de sua esposa. Pois é, o padre Ernesto Barreto, olha, era safadinho o padre Ernesto, né? Ele tinha esposa e tinha família. Eu não desenhei aqui a prole do padre Ernesto, porque a prole dele era muito grande e não ia caber nesse papel aqui, pessoal. Beleza? Ele acabou sendo exilado para Montevidéu, no Uruguai, mas posteriormente ele retorna. Como eu disse, o padre Ernesto era uma pessoa benquista. Perfeito? Aí, ó, você que nunca viu mulher de padre, olha ela aqui, ó, a esposa do padre Ernesto Camilo Barreto. Outro importante presidente de província de Mato Grosso desse período foi Pimenta Bueno. Olha ele aqui, pessoal. Pimenta Bueno, José Antônio Pimenta Bueno, que governou a província entre 1836 e 1838. Foi durante o período de seu governo que implantou-se em Cuiabá a primeira tipografia de Mato Grosso. Olha só que legal, pessoal. Você sabe que durante muito tempo foi proibida a existência da imprensa no Brasil. Isso só foi liberado em 1808, quando da chegada da família real portuguesa e quando foram implantados alguns jornais chapa branca, vamos dizer a verdade, no Rio de Janeiro. O primeiro jornal mato-grossense vai surgir por iniciativa aqui do tá com a padre Ernesto na cabeça, do presidente da província de Mato Grosso, José Antônio Pimenta Bueno, que
investiu no surgimento da primeira tipografia da província em Cuiabá e logo depois surgiu o primeiro jornal mato-grossense, o Tênis Mato Grossense, que foi criado em 1839. Olha a importância então, Mato Grosso entrando definitivamente nos rumos da imprensa. Você viu agora há pouco que o próprio Padre Ernesto tinha jornais, o cara descia a lenha nas autoridades aqui, criticava veementemente as autoridades, por isso que ele foi preso. Ele não foi preso porque tinha família, ele foi preso porque criticava o presidente da província de Mato Grosso. Agora sim, moçada, vamos falar do principal presidente da província de Mato Grosso desse período, sem dúvida nenhuma, o principal governante de Mato Grosso durante o século XIX foi este camarada, foi esta figura eminente aqui. Dá uma olhada no cidadão, esse aqui é ninguém menos do que Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, o cara que exerceu o comando político mato-grossense por 5 vezes. Ou seja, o cara foi penta. Penta só enfrenta quem aguenta. Aí o nosso amigo Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, que exerceu a chefia do poder provincial por 5 vezes, pessoal. Ele que era francês de nascimento, mas que foi naturalizado brasileiro, casou-se com uma mato-grossense, pessoal, era da Marinha, tem serviços prestados, ele participou das Guerras Platinas, ele é o principal responsável pela defesa de Cuiabá durante a Guerra da Tríplice Aliança, com a formação do Corpo do Batalhão dos Voluntários da Pátria, que ficaram de sentinela lá nas colinas de Melgaço, pessoal, no famoso Morro de Santo Antônio, amiguinhos, para ficar de olho se o inimigo paraguaio ia subir o rio e atingir a capital da província. O inimigo jamais chegou a Cuiabá, mas os grandes, os belos, os serviços prestados pelo barão, aliás, pelo Augusto Leverger, acabou lhe garantindo esse título nobiliárquico de Barão de Melgaço. Olha só, quem deu o título de Barão de Melgaço, o título de Barão de Melgaço para Augusto Leverger foi ninguém menos do que ele, Dom Pedro II, pessoal. Olha ele aqui, ó. Dom Pedro II, tá aqui ele para você, novamente mostrei. Olha, eu gosto de mostrar aqui, ó, eu mato a cobra e mostro o pau, no bom sentido. Dom Pedro II, então, contente com a atuação de Augusto Leverger durante o período da ocorrência da Guerra do Paraguai, então, concedeu-lhe um título nobiliárquico, o de barão. Inclusive, Mato Grosso teve vários barões, hein? Fica ligado, vários barões. Entre eles, o Barão de Melgaço, pessoal, uma figura proeminente da história de Mato Grosso, talvez o principal governante, pessoal, uma das principais figuras públicas de Mato Grosso durante o século XIX. Afinal de contas, ele também foi pesquisador, foi um grande pesquisador, ele tem 36 obras de história e geografia de Mato Grosso. Olha, sem dúvida nenhuma, é o pica das galáxias mato-grossense. Ou, como nós podemos dizer no bom e velho cuiabanês, é o pizza das galáxias. Aqui o nosso bom e velho Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, moçada. Como eu disse para você, era casado aí com uma mato-grossense, ocasião em que ele acabou se naturalizando brasileiro, mas ele não resistia a um rabo de saia. Era dos meus esse barão, olha só. A principal amante dele, eu fiz um desenho aqui, ó. Jetem Barron. Essa é a Sinhá Mariana. Sinhá Mariana era a amante do Barão de Melgaço. Que inclusive lá o Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, nosso bom e velho Barão de Melgaço, deixou como presente, né, como uma espécie de herança para a Sinhá Mariana, posses de terra, pessoal. Sesmarias enormes na região que levam o nome do Barão, Barão de Melgaço. Olha só, tem 2 municípios em Mato Grosso
que tem uma referência clara a Augusto Leverger. São os municípios do Rio abaixo: Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço. O cara era dono desses municípios praticamente. Então ele deu aqui, ó, porções de terra consideráveis para Sinhá Mariana, a região onde temos hoje as baías de Sinhá Mariana e Chacororé. Olha aí, Sinhá Mariana. Je t'aime, Monsieur Baron. Beleza, pessoal. Então eu acredito que se cair uma questão sobre o barão, sobre os presidentes de província de Mato Grosso, pode ser sobre o nosso bom e velho Barão de Melgaço, Barão de Melgaço, mon amour, como diria Chamariano, não é? Outro importante presidente de província mato-grossense foi este camarada aqui, ó, José Vieira do Couto de Magalhães, nosso bom e velho Couto Magalhães, que administrou a província de Mato Grosso entre 1867 e 1868, portanto, dentro do contexto histórico da Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança. Inclusive, este camaradinha chegou pela Via do Norte. Ele estava lá na província do Grão-Pará e foi designado para administrar a província de Mato Grosso durante esse período extremamente convulsionado da Guerra da Tríplice Aliança. Este camarada aqui em questão, Couto de Magalhães, é o responsável pela formação de um acampamento militar na margem direita do rio Cuiabá para prisioneiros paraguaios. Esses prisioneiros paraguaios não eram soldados capturados nos campos de batalha, não, eram cidadãos civis que moravam em Cuiabá e que trabalhavam em matadouros locais. Eram cidadãos paraguaios, e para evitar uma represália contra esses indivíduos, o nosso bom e velho Couto Magalhães resolveu colocá-los em um acampamento militar, o acampamento Couto Magalhães, que deu origem à nossa atual cidade de Várzea Grande, fundada em 15 de maio de 1867 por este camarada aqui, ó, José Vieira do Couto de Magalhães, fundador de Várzea Grande. Várzea Grande surgiu como um acampamento militar para prisioneiros paraguaios, mas aí eles se estabeleceram depois da guerra. Várzea Grande fazia parte da estrada boiadeira que ligava Poconé, Livramento e Cuiabá. Surgiu aí um núcleo populacional, virou distrito de Cuiabá e aí finalmente em 23 de setembro de 1943 foi emancipada a condição de município, pessoal. Legal, vamos falar de mais um outro presidente de província. Vamos falar então agora de Almeida Gama Lobo Coelho Dessa. Aqui ele aqui, pessoal. Não, esse eu não tenho a figura dele, infelizmente, esse é outro. Desconsidera. Desculpe a nossa falha. Não, eu não fiz a ilustração do camarada aí. Almeida Gama Coelho Dessa governou a província de Mato Grosso entre 1883 e 1884. A principal realização de seu governo foi a conclusão da construção do Arsenal de Guerra de Cuiabá. Perceba, Cuiabá, Mato Grosso como um todo, foi afligida por uma terrível guerra, a Guerra da Tríplice Aliança. E a necessidade de defesa militar fez com que as autoridades construíssem um arsenal de guerra localizado no bairro do Porto, a antiga freguesia de São Gonçalo de Pedro II, o nosso emblemático bairro do Porto, pessoal. Está lá até hoje. Hoje é o Sesc Arsenal, ali era o arsenal de guerra construído então, concluído a sua construção no governo de Almeida Gama Coelho Dessa. Também foi no governo de Almeida Gama Coelho Dessa que chegou a Mato Grosso a expedição comandada por Carl von den Steinen, cientista alemão que esteve em Mato Grosso investigando as potencialidades da fauna, da flora, da própria sociedade mato-grossense. Ele pesquisou as cabeceiras do rio Xingu e os índios que habitavam essa região. Portanto, Mato Grosso
recebeu ao longo do século XIX inúmeros viajantes, pessoal. A gente pode listar vários. Teve a expedição do Barão de Langsdorff, teve a expedição do Bartolomeu Bossi, teve a expedição de Karl von den Stein, né? Alemão, cientista que esteve por aqui e investigou aí as cabeceiras do rio Xingu, pessoal. E também outro destaque para a questão dos presidentes de província em Mato Grosso é de ninguém menos do que Floriano Peixoto. Olha ele aqui, pessoal, o Marechal de Ferro, que foi o segundo presidente da República do Brasil. Sabia que antes de ser presidente da República, Floriano Peixoto foi presidente de Mato Grosso? Olha que beleza! Entre 1884 e 1885, Floriano Peixoto esteve aqui em Mato Grosso a serviço do Império Brasileiro, moçada. É isso mesmo, a serviço de Dom Pedro II. Inclusive, um filho de Floriano Peixoto nasceu em Cuiabá. Por isso que ele tinha um carinho enorme pela cidade de Cuiabá, pessoal. Lembrando que Floriano Peixoto participou do movimento que proclamou a República no Brasil. O exército participou efetivamente no golpe que derrubou Dom Pedro II do poder e implantou o regime republicano. Olha que bonitão, aqui é o camarada Floriano Peixoto, nosso bom e velho Marechal de Ferro. A sua grande ação foi o de consolidar a República no Brasil. Ele enfrentou e derrotou duas revoltas, a revolta da Armada e a Revolução Federalista, que aconteceu lá no sul do Brasil, pessoal. Inclusive, a cidade de Florianópolis, antiga Desterro, é uma homenagem a Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República no Brasil. Ele que era alagoano, da cidade de Itapioca. Itapioca, terra da cachaçinha boa, meu filho. Floriano Peixoto, então, foi também presidente da província de Mato Grosso. E um detalhe interessante, você sabia também que Deodoro da Fonseca, que foi justamente o primeiro presidente da República no Brasil, também serviu aqui em Mato Grosso, pessoal? Deodoro da Fonseca serviu aqui em Mato Grosso, ele veio com Antônio Pedro de Alencastro, pessoal. Era jovenzinho ainda, pessoal. Teve um tempo morando em Cuiabá. Salvo engano, ele se casou em Cuiabá, viu? Com uma moça carioca. E ele foi o primeiro presidente da República no Brasil. Primeiro presidente da República foi Deodoro da Fonseca, que também esteve em Mato Grosso. E o seu irmão, o irmão dele, Hermes da Fonseca, foi também governador de Mato Grosso. Ele é o pai do presidente Hermes da Fonseca. Veja então, Mato Grosso tem história, amigão. Ainda sobre Floriano Peixoto, moçada, uma outra curiosidade interessante é que ele foi o responsável pela construção do serviço de abastecimento de água de Cuiabá. E como é que ele conseguiu fazer isso? Elevando a cobrança de impostos sobre a Companhia Mate Laranjeira. Lembra que a gente falou na aula anterior que a Companhia Mate Laranjeira tinha grandes rendimentos aqui na província e depois estado de Mato Grosso? Pois é, parte desses impostos pagos pela companhia foram empregados na construção do serviço de abastecimento de água, mesmo que precário, em Cuiabá. Beleza? E uma outra curiosidade sobre Floriano Peixoto, que tinha uma certa paixão sobre Cuiabá, é que certa vez, quando ele era presidente, perguntaram para ele: e Cuiabá, senhor presidente, senhor marechal, e Cuiabá? Onde fica Cuiabá? Ele falou: Cuiabá? Sabe o fim do mundo? Depois do fim do mundo tem um rio. Depois desse rio tem um morro. Atrás desse morro é que está Cuiabá. O morro ao qual ele se refere são as Colinas de Melgaço, o Morro de Santo Antônio, pessoal, tão emblemático na nossa história. Não é à toa que aparece no brasão de armas de Mato Grosso, um dos símbolos do nosso querido estado de Mato Grosso.
Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, todo mundo que está ligado, estudando com foco, com força, com fé, determinação, para conseguir um grande resultado nesse concurso. Chegamos ao final dessa aula. Esperamos que ela tenha sido bastante produtiva e que você tenha aprendido bastante conosco. A gente marca um próximo encontro onde vamos falar sobre o fim do Império na província de Mato Grosso, e aí a gente conclui o período imperial. Ufa, deu trabalho, mas a gente vai cumprindo as nossas metas. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu aí, pessoal! Não se esqueça de curtir o vídeo, hein? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e me acompanhe nas redes sociais. Tchau!